meu nome é Tiane Antunes e hoje a gente começa aqui no canal uma jornada muito especial. Este é o primeiro de 5 episódios especialmente dedicados a um autor muito importante do nosso país, Monteiro Lobato. Você conhece? Bom, se você não conhece, não tem problema, porque ao longo dos próximos vídeos a gente vai aprender mais sobre o autor e também vai conhecer alguns seres místicos do nosso folclore brasileiro. Para isso, é claro, eu vou contar histórias deste livro lindão aqui, ó, O Saci, de Monteiro Lobato. Essa edição aqui é da editora FTD e tem ilustrações da Silvia Amstalden. Esse livro foi publicado em 1921, então vocês vão encontrar muitas edições por aí para poder ler ele em casa também, tá bom? Bom, mas agora chega de conversa, se ajeita aí no sofá, respira fundo, porque a história vai começar. Vamos lá? Quando naquela tarde, Pedrinho voltou da escola e disse à dona Tunica que as férias iam ser dali uma semana, a boa senhora perguntou: e onde você quer passar as férias esse ano, meu filho? E mais do que depressa, o Pedrinho respondeu: que pergunta, mamãe? E onde mais, se não no sítio da vovó? Pedrinho não podia compreender férias passadas em outro lugar que não fosse o sítio do Pica-Pau Amarelo. Primeiro, porque o sítio tinha os moradores mais especiais. Tinha a Dona Benta, a melhor das avós, Narizinho, a mais galante das primas, Emília, a boneca de pano mais maluquinha de todas, e ainda tinha a tia Anastácia, o Visconde de Sabugosa, o Marquês de Rabicó e o tio Barnabé. Depois, porque o sítio ficava num lugar muito bonito. A casa era das antigas, de cômodos frescos e espaçosos, com um lindo jardim nos fundos, cheio de flores do tempo da mocidade da Dona Benta. Bem no centro do jardim havia um tanque redondo com uma cegonha de louça toda esverdeada de limo, a esguichar água pelo bico. O pomar ficava logo depois do galinheiro. E que delícia de pomar, hein? Era impossível haver no mundo lugar mais sossegado e fresco e mais cheio de passarinhos, abelhas e borboletas. E o que mais? Tinha o ribeirão que passava pela casa do tio Barnabé, cortava o pasto e vinha fazer as divisas do pomar com as terras de plantação. De água limpa, cheio de pedrinhas roliças de todas as cores no fundo e muitos peixes de vários tipos e tamanhos. Um dia, durante as férias no sítio, o Pedrinho estava na varanda com os olhos no horizonte e de repente disse: Vovó, eu ando com ideias de ir caçar na Mata Virgem. Dona Benta ali, entretida com o tricô, ergueu os óculos para a testa e respondeu: não sabe que naquela mata há onças? Mas eu não tenho medo de onça, vovó. Que valentão! Quem foi que chegou outro dia aqui berrando por causa de uma ferroada de vespa que levou no nariz? Mas de vespa eu tenho medo, né, vovó? Isso eu não nego. Mas de onça? Não. Se ela vier pro meu lado, eu dou-lhe uma pelotada com meu bodoque novo no olho esquerdo e dou outra bem no meio do focinho. E outra eu dou no meio da... Chega! Lá também tem cobra.
Eu não tenho medo de cobra não, vó. E tem também aquelas aranhas caranguejeiras enormes, peludas, que comem até filhote de passarinho. Pois eu não ligo. E lá também tem saci. Nessa hora, o Pedrinho calou-se. Ele nunca tinha dito pra ninguém, mas é claro que ele morria de medo de saci. E desde aquele dia, o Pedrinho ficou com saci na cabeça. Por isso, ele decidiu ir falar com o tio Barnabé, que era muito entendido sobre esse assunto. Tio Barnabé era um homem negro de mais de 80 anos que morava no rancho coberto de sapê, lá junto da ponte. Pedrinho encontrou-o sentado num toco de pau, à porta de sua casinha, aquentando o sol. Tio Barnabé, eu vivo querendo saber de uma coisa e ninguém me conta direito. Sobre saci. Será que existe mesmo? Pois, seu Pedrinho, saci é uma coisa que eu juro que existe. Gente da cidade não acredita, mas existe. A primeira vez que eu vi um saci, eu tinha sua idade. O saci é o diabinho de uma perna só, que anda solto pelo mundo, armando reinações de toda sorte. Traz sempre na boca um pitinho aceso e na cabeça uma carapuça vermelha. Mas que reinações ele faz? Quantas pode? Azeda o leite, quebra a ponta das agulhas, esconde as tesourinhas de unha, bota mosca na sopa, queima o feijão que tá no fogo. Quando encontra um prego, ele vira de ponta para riba para que espete o pé do primeiro que passa. Tudo que numa casa acontece de ruim é sempre arte do saci. O saci não faz maldade grande, mas não há maldade pequenina que não faça. Pois eu tô resolvido a pegar o saci, disse o menino cheio de coragem. Pois bem, eu vou te ensinar a pegar o saci. Arranja-se uma peneira e fica-se esperando um dia de vento bem forte, em que haja roda-moinho de poeira e folha seca. Então, vai-se com todo cuidado pro roda-moinho e zás! Joga a peneira em cima. Em todos os roda-moinhos há um saci dentro, porque fazer roda-moinhos é justamente a principal ocupação dos sacis neste mundo. E depois, se a peneira for bem atirada e o saci ficou preso, é só dar um jeito de botar ele dentro de uma garrafa e arrolhar bem. Não esquece de riscar uma cruzinha na rolha, porque o que prende o saci não é a rolha, e sim a cruzinha riscada em cima dela. É preciso ainda tomar a carapuchinha dele e esconder bem escondida. Depois de ouvir tudo com atenção, Pedrinho voltou para casa decidido a pegar um saci, custasse o que custasse. Contou seu plano para a prima Narizinho, que decidiu que ia ajudá-lo. Depois de arranjar uma boa peneira, eles ficaram à espera do dia de São Bartolomeu, que é o dia mais ventoso do ano. Quando o dia chegou, desde muito cedo, Pedrinho e Narizinho foram postar-se no terreiro, de peneira em punho e preparados e atentos. E quando um forte roda-moinho formou-se no pasto, o menino foi, pé ante pé, se aproximando e zás! Jogou a peneira em cima. Peguei o saci! Narizinho, rápido! Agora pegue a garrafa e coloque dentro da peneira enquanto eu cerco dos lados. Com muito jeito, a menina fez o que ele mandou. Agora me dê a rolha com a cruz riscada. Pelas informações que o tio Barnabé havia dado, bastava colocar a garrafa dentro da peneira que o saci entrava dentro dela. E foi o que eles fizeram. Assim que fechou a tampa, levantou a garrafa contra a luz para examiná-la e... estava vazia. Vaiou a Narizinho. Mas o saci tá aqui dentro sim, só que ele tá invisível e só aparece quando a gente fica muito sonolento, disse o Pedrinho. Pois eu não acredito. Mas o Pedrinho acreditou
e ficou andando para cima e para baixo com aquela garrafa vazia. Ai, gente, será que o Pedrinho algum dia vai ver o Saci? O que é que vocês acham, hein? Olha, eu não sei vocês, mas eu tô mega curiosa para saber se o Pedrinho pegou ou não pegou esse tal de Saci. O quê? Você também ficou curioso? Ah, então vocês não perdem por esperar o próximo vídeo com a continuação da nossa aventura. Mas agora, para a gente se preparar para o próximo capítulo, o que é que vocês acham de aprender uma música nova? Então, vocês vão ouvir agora o duo Dois é Bom, com Candiê Marques e Doriane Conceição, apresentando uma canção feita junto comigo, especialmente para esse episódio. Vem pro sítio, pessoal! Que menino corajoso é esse tal de Pedrinho. Dizem que de curioso prendeu o Saci num vidrinho. Dizem que de curioso prendeu o Saci num vidrinho. É neto da Dona Benta e primo da Narizinho, parceira muito atenta que ajudou a colocar o Saci no vidrinho. Vem, vem embarcar nessa aventura, vem, vem conhecer toda essa turma. Vem brincar comigo, vem pro sítio, vem pro mato, vem pro encanto feito pelo Monteiro Lobato. Vem, vem, não tenha medo não, vem que folclore também é diversão. Vem brincar comigo, vem pro sítio, vem pro mato, vem pro encanto feito pelo Monteiro Lobato. Vem pro encanto feito pelo Monteiro Lobato. Vem, vem. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer a turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo e se preparem para as próximas emoções. Um super beijo e até a próxima aventura! E agora, que tal aprender um pouco mais sobre o autor da nossa história? O nome dele é Monteiro Lobato. Ah, você já deve ter ouvido falar, né? Ele é conhecido como o criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Bom, se você ainda não ouviu falar sobre o Monteiro Lobato, tudo bem também, porque agora nós vamos aprender um pouquinho mais sobre ele. José Renato Monteiro Lobato nasceu no dia 18 de abril de 1882, na cidade de Taubaté, interior de São Paulo, na chácara do Visconde, lugar onde atualmente fica o Museu de Monteiro Lobato. Quando criança, Monteiro Lobato adorava ler e escrever. Antes mesmo de fazer 10 anos de idade, ele já escrevia pequenos contos para o jornal da escola. Uma curiosidade interessante é que, mesmo lendo e escrevendo muito, Monteiro Lobato reprovou em português quando tinha 13 anos. Dá para acreditar, gente? Em compensação, aos 14 anos, ele já dominava também o francês e o inglês. Quando ele tinha 16 anos, seus pais faleceram e ele foi morar com o avô. Apesar de sonhar em estudar belas artes, por imposição do avô, ele acabou entrando na Faculdade de Direito de São Paulo. Mas vocês acham que isso fez com que ele desanimasse? Ah, muito pelo contrário. Na faculdade, Monteiro Lobato fez grandes amigos e continuou escrevendo, não apenas contos, mas também artigos para jornais. Nessa época, o autor começou a ficar cada vez mais crítico, especialmente com as questões políticas que envolviam o Brasil daquela época. Em 1904, Monteiro Lobato se forma na faculdade e volta para Taubaté, onde conhece Maria da Pureza de Castro Natividade, a quem carinhosamente chamava de Purezinha.
e eles se casaram. Ah, um spoiler do fim da história. Os dois tiveram 4 filhos e ficaram juntos até o fim da vida. Ai, ai. Em 1907, Monteiro Lobato se tornou promotor público da cidade de Areias e se mudou para lá, onde permaneceu até 1911, quando seu avô faleceu, deixando de herança uma fazenda em Taubaté, para a qual Monteiro Lobato se mudou com a família. De promotor a fazendeiro, ele se dedicou à modernização da lavoura e à criação de animais. Durante esse período, o autor não parou de escrever. Inclusive, ele enviou uma carta ao jornal O Estado de São Paulo, em 1912, que causou uma grande polêmica naquela época, porque ele já estava criticando as queimadas e a miséria do trabalhador rural. E é justamente por essa carta que ele dá início a uma série de outros textos e faz nascer um famoso e polêmico personagem chamado Jeca Tatu. Mas essa história de ser escritor e fazendeiro não estava dando muito certo. Então, em 1917, Monteiro Lobato vende a fazenda para se dedicar totalmente à literatura. E para isso, volta para São Paulo e passa a enviar textos para jornais e revistas. Então ele começa a ficar ainda mais conhecido, se envolvendo em importantes discussões artísticas daquela época. Finalmente, aos 36 anos de idade, ele tem o seu primeiro livro publicado. Com o título de Urupês, a coletânea de contos fez tanto sucesso que o autor fundou a editora Monteiro Lobato e Companhia, a primeira editora nacional. Nesse período, ele começa a escrever para crianças e cria uma história intitulada A Menina do Narizinho Arrebitado. E com ela surge esse lugar mágico conhecido até hoje como tchan, 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 Sítio do Pica-Pau Amarelo. A Menina do Narizinho Arrebitado faz tanto sucesso que Lobato escreveu várias continuações dessa história nos anos seguintes, inclusive o livro O Saci, que foi publicado em 1921. Mas a situação do Brasil nessa época estava complicada e a nossa moeda ficou muito desvalorizada. Esse fato, somado a outras questões financeiras, fez com que a editora tivesse que ser fechada. E entre 1927 e 1930, Monteiro Lobato foi morar nos Estados Unidos. Ao voltar para o Brasil, o autor se envolve cada vez mais com assuntos políticos e, claro, continua escrevendo, publicando e até traduzindo alguns livros. E a partir daí, não só a história de Monteiro Lobato fica bastante conturbada, como do mundo todo. Em 1938, um dos filhos do autor morre de tuberculose. E no ano seguinte, inicia a Segunda Guerra Mundial, enquanto o Brasil vivia a ditadura de Getúlio Vargas, a quem Monteiro Lobato criticava publicamente, o que fez com que o autor ficasse preso durante 3 meses. Durante os últimos anos de vida de Monteiro Lobato, ele lançou novos livros e suas obras ganharam o mundo, sendo traduzidas para diversas línguas. Em 1943, vai ao ar pela Rádio Gazeta o programa Sítio do Pica-Pau Amarelo. E em 1945, A Menina do Narizinho Arrebitado é transformada em novela pela Rádio Globo. Monteiro Lobato faleceu no dia 4 de julho de 1948. Suas obras marcaram gerações e ainda hoje, em 2022, são muito relevantes para a literatura brasileira, trazendo personagens regionais e tornando o folclore brasileiro conhecido pelo mundo afora.
projeto realizado com recursos do Programa de Apoio de Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba.